Minha namorada me traiu com o ex dela, então eu a fiz reprovar nos exames finais. Quando conheci Sandra, uma jovem de 21 anos, naquela festa da fraternidade, eu, um jovem de 22 anos, realmente pensei que havia encontrado a mulher certa. Ela parecia tudo o que eu sempre quis em uma mulher, e eu teria feito qualquer coisa por ela. Eu nem deveria ter ido a essa festa, foi meu melhor amigo, Nicholas, de 22 anos, que basicamente me tirou da cama e me obrigou a ir à festa, e até hoje ainda penso nisso. Se eu tivesse dito não, eu não teria ido a essa festa. Se eu não tivesse ido a essa festa, eu não teria conhecido ela. Se eu não tivesse conhecido ela, nós não teríamos passado todo aquele tempo juntos. E se isso acontecesse, eu não teria tido os melhores 8 meses da minha vida, que foram seguidos rapidamente por anos de dor e trauma. Será que os 8 meses valeram o sofrimento que passei depois? Ainda não tenho uma resposta para essa pergunta. Naquela noite fatídica, eu tinha acabado de retornar de um grupo de estudos intensivo de 6 horas com meus amigos. Era o começo do semestre do meu último ano, e eu queria adiantar as aulas porque eu tinha muitos planos para o ano. Cheguei ao meu apartamento tarde, por volta das 20 horas, e fui dormir imediatamente, mas assim que fiquei confortável, meu telefone tocou. Era Nicholas. Nicholas era aquele amigo que todo mundo tem, tão irritante que você começa a se perguntar por que ainda são amigos. Ele era o amigo que mandava memes, adorava festas e era mulherengo, boa companhia quando você queria fazer algo leve e divertido. Mas naquela noite, eu não estava interessado nisso, meu colega de quarto tinha ido para a casa da namorada, e eu tinha o apartamento inteiro para mim, e não ia desperdiçar essa oportunidade. Nicholas ligou novamente, e de novo, até que eu não aguentei mais e atendi. Ele me pediu para ir a uma festa da fraternidade, dizendo que haveria muitas garotas lá. Eu recusei e estava prestes a desligar quando ouvi uma batida na porta da sala de estar. Fui abrir, e adivinha, lá estava Nicholas, sorrindo timidamente. Discutimos sobre a festa por um tempo, e eventualmente ele venceu, e eu decidi. Chegamos lá 30 minutos depois, e como de costume, ele desapareceu na multidão assim que cruzou a porta da casa, me deixando sozinho. Eu não reconhecia ninguém na festa, e com Nicholas sumido, fiquei por conta própria, então fui para a varanda esperar o fim da festa ou pelo menos até Nicholas estar pronto para sair. Assim que cheguei lá, vi alguém encostado na borda da varanda, bebendo de um copo vermelho. Ela provavelmente me ouviu entrar, porque se virou, e seus olhos me deixaram sem palavras. Eu não era uma pessoa tímida, mas não consegui dizer nada naquela hora. Eu não gostava de conversar com pessoas, mas conseguia se quisesse, mas naquele dia, fiquei sem palavras. Ela era deslumbrante, até o pequeno sorriso que ela me deu fez minha garganta secar. Demorei mais de 1 minuto para formar as palavras. Posso me juntar a você? Ela riu e disse, claro. Ela se apresentou como Sandra e perguntou por que eu não estava na festa com todos os outros. Então contei como Nicholas me arrastou para a festa apenas para me abandonar assim que entrei na casa. Ela riu e disse que teve uma experiência semelhante com seus amigos. Eles estavam planejando um encontro às cegas para ela porque ela não namorava há muito tempo e quando chegaram à festa todos desapareceram. O encontro às cegas dela não apareceu, então ela decidiu ficar na varanda até conseguir um Uber de volta para o campus. Perguntei por que ela não namorava há um tempo, e ela disse que foi porque teve um término ruim com o namorado anterior e isso abalou sua autoestima. Ela só queria ficar sozinha por um tempo, e perguntei o que aconteceu com o namorado dela. Ela me contou a história de como ele a traiu várias vezes, a manipulou e a abusou emocionalmente por mais de 2 anos antes de finalmente terminar com ela. Ela disse que até tentou entrar em contato com ele para reatar depois que ele a largou, mas ele a bloqueou em todos os lugares e até a impediu de ir ao apartamento dele. Senti pena dela, era difícil amar alguém e não ter esse amor correspondido. Eu a abracei e disse que tudo ia ficar bem. Ela riu e disse que isso foi há muito tempo e que já havia superado. Conversamos mais um pouco até que chegou a hora de ir embora. Antes de partir, ela me deu seu número e disse que gostaria de ouvir de mim novamente. Mandei uma mensagem para ela no dia seguinte, e mantivemos contato. Logo estávamos trocando mensagens e fazendo chamadas de vídeo todos os dias, nos tornamos inseparáveis, e mesmo que meu bom senso me dissesse para não prosseguir nada com ela, eu não consegui ouvir. Ela se tornou tudo em que eu conseguia pensar, dia e noite.
Quando contei a Nicholas sobre ela, ele também me avisou para não me aproximar dela porque, segundo suas palavras, ela estava danificada. Mas o bom senso só funciona quando você consegue pensar logicamente, e eu não conseguia naquele ponto, então a convidei para um encontro. Fomos ao cinema e foi divertido, então a convidei de novo, e de novo, e de novo, até que eventualmente, passamos de apenas amigos a namorados. Foi bom no início, passávamos cada momento juntos, e mesmo quando não podíamos estar juntos, ligávamos e conversávamos por horas até que um de nós adormecesse. Uma coisa que eu gostava na Sandra era o fato de que ela era tão focada nos estudos quanto eu. Mesmo que ela não fosse tão inteligente quanto eu, ela sempre estava disposta a aprender, e eu sempre estava ansioso para ensinar. Quando começamos a namorar, suas notas não eram boas, ela estava mal passando em muitas de suas matérias, e como estava no último ano, precisava se sair muito melhor para ter chance de se formar. Por causa disso, a maior parte do tempo que passávamos juntos era para garantir que ela entendesse suas matérias. Também fazia questão de lembrar ela todos os dias de como ela era linda, inteligente, engraçada e, no geral, uma pessoa adorável. Sua autoestima tinha levado um grande golpe após seu relacionamento anterior, e eu só queria fazer minha parte para ajudar ela a se reerguer. Demorou alguns meses até que ela começasse a acreditar em tudo que eu dizia, mas quando isso aconteceu, ela mudou completamente. Ela se vestia e se arrumava melhor, e até suas habilidades sociais melhoraram drasticamente. Foi lindo de ver e totalmente gratificante saber que eu desempenhei um papel em ajudar ela a se tornar uma pessoa melhor. Durante esse tempo, ela voltou a ser extrovertida e sociável. Ela não gostava de ir a festas quando a conheci, mas isso mudou. Ela me convidava para todas as festas e queria ir a todos os lugares comigo, mas sendo introvertido por escolha, eu recusava a maioria de suas ofertas. Um dia, ela voltou de uma festa e me contou que encontrou seu ex, Eduardo. Ele era o mesmo cara que a fez passar por um inferno. Eu realmente pensei que ele já tinha se formado, mas aparentemente ele também estava no último ano. Ela disse que ele tentou falar com ela, mas ela não deixou. Fiquei orgulhoso dela, mas com o passar dos dias e semanas, percebi que ela estava sempre no telefone. Ela nunca ficava tanto tempo no telefone, a não ser que estivesse falando comigo. Mas desde que começamos a namorar, ela praticamente se mudou para o meu apartamento, então não trocávamos muitas mensagens. Um dia, perguntei com quem ela estava conversando e, a princípio, ela hesitou em me contar, mas quando insisti, ela disse que estava falando com Eduardo. Fiquei surpreso porque, na última vez que ela me contou, ele a havia bloqueado em todas as redes sociais, e quando perguntei, ela disse que ele a desbloqueou algumas semanas atrás. Perguntei por que ele fez isso, e ela disse que ele só queria ser amigo novamente, dizendo que eram amigos antes de terminarem e que sentia falta dele. Fiquei preocupado porque não acredito em manter amizade com ex-namorados e falei isso para ela, mas ela disse que estava tudo bem e que sempre estabelecia limites nas conversas deles. Eu disse tudo bem, mas não estava tudo bem. Nas semanas seguintes, Sandra começou a se afastar mais, ela começou a passar mais tempo no apartamento dela do que no meu, como costumava fazer. Perguntei por quê, e ela disse que não queria ficar muito dependente de mim. Eu sabia que essa não era a razão, mas sempre que a confrontava sobre o distanciamento crescente, ela começava a usar isso como uma oportunidade para iniciar uma briga. Eventualmente, me cansei de tudo e parei de brigar com ela. Uma noite, Nicholas veio ao meu apartamento. Pensei que ele tinha vindo para me arrastar para uma festa sobre a qual ele tinha me falado alguns dias atrás, e eu estava pronto para me defender. Mas, em vez disso, ele me entregou seu telefone e reproduziu um vídeo de Sandra beijando Eduardo na festa. Ele me repreendeu por não ter ouvido quando me disse que ela era um caso perdido, e não posso descrever o quanto me partiu o coração ver que Nicholas estava certo. Eu tinha tentado ser o namorado perfeito para ela, tinha ajudado ela a se curar, mas ela me retribuiu me traindo com um cara que a machucou. A dor dessa traição foi avassaladora, eu não queria ver ela novamente depois disso, mas precisava ter certeza do que Nicholas me mostrou. Então, da próxima vez que ela veio dormir no meu apartamento, esperei ela adormecer antes de pegar seu telefone e vasculhar suas conversas com Eduardo, e lá estava. Ela tinha enviado fotos para ele e ele estava manipulando ela para pensar que não estava me traindo.
Havia uma conversa que eles tiveram um dia depois que ela disse que estava estudando com um grupo de amigos, o que também era mentira pois ela tinha ido à casa do Eduardo e eles dormiram juntos. Ver ela falando sobre isso com ele me destruiu e naquele dia jurei não confiar em outra mulher, e também decidi que iria me vingar. Não contei a Sandra o que tinha encontrado no telefone dela, em vez disso, fingi que estava tudo bem. Quando nossas provas finais estavam se aproximando, Sandra dependia de mim para apoio acadêmico, como costumava fazer. Então, ajudei ela a fazer anotações e destaquei partes para ela focar, mas todos os detalhes nas anotações estavam errados, todas as fórmulas, definições, tudo. Eu sabia que ela não ia verificar para confirmar e ela apenas decorou tudo como costumava fazer. Então, chegou a hora de fazer os exames e ela usou todas as informações erradas que eu havia ensinado a ela. Ela saiu da sala de exames final se sentindo muito confiante, e eu terminei com ela ali mesmo. Algumas semanas depois, quando os resultados saíram, pedi ao Nicolas para descobrir como ela se saiu e, como esperado, ela falhou em todas. Isso me deixou com um profundo sentimento de satisfação. Mesmo que eu não conseguisse encontrar uma explicação sobre por que ela me traiu com Eduardo, pelo menos ela não se formaria como esperava o ano todo, e isso era bom o suficiente para mim. Agradeço a todos pelo apoio, e fica uma dica: se todo mundo fala a mesma coisa de uma pessoa, é porque todo mundo está certo. Resposta 1. Eu entendo a sua dor, mas não vale a pena pensar que nenhuma mulher presta só porque você escolheu a errada. Resposta 2. Achei sua vingança leve, mas que bom que você se sente melhor com isso. E você, meu bruxo, acha que ele merece qual selo? Eu diria que o selo de bolado seria o ideal. Não esquece de se inscrever para não perder mais histórias bruxas.